História das Ideias e dos Fenômenos Espíritas, Volume 1. Nas antigas culturas e nas culturas primitivas. José Carlos Leal. Parte 1. A religiosidade primitiva. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? O Livro dos Espíritos, Parte 1, Questão número 5. 1.1. O espaço do sagrado e o espaço do profano. De onde vem o senso religioso do homem? Mircea Eliade, um dos maiores estudiosos do fenômeno religioso em nosso tempo, dá a essa pergunta a seguinte resposta: o homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta aos seus olhos como alguma coisa de diferente, de estranho ou insólito que se opõe, frontalmente, ao profano. Do ponto de vista de Eliade, é desta oposição entre o sagrado e o profano que derivam todas as formas da expressão religiosa que conhecemos. Surge, aqui, porém, uma outra questão, em que o sagrado é diferente do profano. O que faz, por exemplo, que uma pedra ou uma árvore se destaquem e se tornem diferentes de outras pedras e de outras árvores? Para se responder esta pergunta, devemos tentar um esforço no sentido de compreender o que Emery Dourado chama de fenômeno de relação. Conforme este antropólogo, o homem estabelece, com a realidade exterior, relações duráveis que envolvem certos comportamentos específicos como o respeito, o temor, a reverência, etc. Tais atitudes ajudam o homem a construir esquemas que auxiliam no seu contato com a realidade. Esta relação com o mundo é feita por duas vias, a afetiva e a intelectual. A primeira, possivelmente, dá origem à religião e à arte, e a segunda, ao conhecimento empírico, inicialmente, e, mais tarde, à filosofia e à ciência. Tratando deste assunto, escreveu Emery Dourado, os Arapiques e os Unis, povos indígenas norte-americanos, são exemplos típicos da dualidade exposta. Nos primeiros, o predomínio afetivo determinou um afastamento de toda a cosmologia e uma espécie de introversão sexual obsessionante que domina todas as suas atividades. Nos Unis, o afã cognoscitivo estabelece a classificação dos conhecimentos cósmicos e fortalece a íntima relação entre o homem e tudo que o rodeia. De um modo geral, para o homem primitivo, tudo é sacralizável e isto nos leva a perguntar novamente sobre as diferenças entre o sagrado e o profano. Eliade, Tratado de História das Religiões, página 36, nos diz que, embora todas as coisas possam ser sacralizadas, nem todas são sagradas. Ao falar do culto das pedras, lembra Eliade que não se quer dizer que todas as pedras sejam sagradas, mas que certas pedras, em virtude de determinadas características ou funções, foram sacralizadas. A rigor, tais pedras não podem ser consideradas como pedras comuns porque, de fato, são hierofanias, o que as faz ir além de suas condições naturais. Em verdade, a sacralização se dá em virtude da participação do objeto em determinado simbolismo que tenha sido atribuído durante um ritual de consagração ou adquirido pela inserção voluntária ou involuntária de um determinado objeto em um espaço saturado de sacralidade. Neste segundo caso acontece o que se poderia chamar de sacralidade por contágio. Assim, uma colina pode se tornar sagrada porque nela existe um templo consagrado a um determinado deus. Pássaros de uma determinada espécie podem ser considerados sagrados porque fazem os seus ninhos em uma árvore sacralizada, e assim por diante. Sacraliza-se também o que não se conhece ou não se controla nem se manipula, como acontece com a maioria dos fenômenos da natureza. O sagrado produz, naqueles que dele se aproximam, uma forte sensação de respeito e de temor, porque se supõe que o sagrado possua uma espécie de energia perigosa para o homem despreparado. É por isso que, para os violadores das coisas sagradas, espera-se rigorosa punição.
Para que o indivíduo entre em relação com o sagrado, é necessário que tome certas precauções. Quando Moisés, no Monte Horebe, se aproxima da sarça ardente, ouve a voz de Deus que o adverte: não te aproximes, tira as tuas sandálias porque o lugar em que tu estás é a terra santa. Êxodo 3. 5. O desconhecimento desta regra é sempre perigoso. Em certas sociedades primitivas em que o chefe é considerado sagrado, o seu corpo, as suas roupas, as suas armas, seu barco, seus enfeites e até mesmo seu nome são perigosos e devem ser preservados e respeitados. O desrespeito a isso, em muitos casos, pode levar à morte. O modo como o profano se sacraliza chama-se consagração. A consagração é uma cerimônia realizada por indivíduos que possuem conhecimentos bastante exatos das coisas divinas. São esses iniciados que reconhecem os sinais propícios ou as ocasiões indicadas para que uma pessoa ou um objeto passe do espaço profano para o espaço sagrado. Há também situações políticas e econômicas que determinam a consagração, como acontece quando um membro da comunidade se torna rei ou sacerdote, pois acredita-se que tais pessoas ascendem a essas posições por vontade expressa da divindade. Pode acontecer também que se dê um processo inverso através do qual o que era sagrado se torna profano. Isto acontece quando o objeto sagrado perde, por alguma razão, as notas essenciais que o credenciavam como divino. Tal mudança, entretanto, é feita sempre por meio de um ritual. Ouçamos mais uma vez M.R. Dourado: a troca de estado não costuma ser automática. Certos ritos e cerimônias são necessários para assegurar que tal mudança aconteça efetivamente. As cerimônias e o ritual podem ser simples ou complexos de acordo com as diferentes circunstâncias para cada coisa. Os ritos em si e os instrumentos que se empregam neles podem ter, por sua vez, um caráter sagrado. Assim, os objetos do culto chegam a ter, para a mentalidade primitiva, uma força independente da que emana de sua própria utilização. Nos ritos sagrados, certos dias, meses, ou até mesmo anos em que têm lugar as cerimônias, são sagrados e impõem aos crentes uma série de atos positivos ou negativos: orar, assistir aos ofícios religiosos, vestir-se de uma determinada maneira, abster-se de trabalhar ou de realizar certas tarefas, jejuar, não ter relações sexuais e muitas outras que formam um código que os membros da comunidade aprendem desde a infância. Dourado, Op. Cit. Página 4. Um conceito estreitamente relacionado com o sagrado é o de mito, sobre o qual traçaremos algumas rápidas considerações. Chama-se mito uma narrativa que tem por personagens os deuses e outros seres da ordem espiritual. Os mitos são relatos que se passam nos tempos primordiais em Ilho Tempore, quando todas as coisas estavam no início e os deuses vinham à Terra participar da vida dos homens. O mito é uma história verdadeira, uma história viva em que o grupo acredita e, através da qual, modela os seus comportamentos e instituições. Mircea Eliade, Mito e Realidade, página 13, lembra-nos que os pauneis distinguem com clareza o mito das fábulas e de outros relatos de natureza ficcional. O que narram os mitos? Qual o conteúdo desses relatos? Narram essas histórias a origem do mundo, do homem e de suas instituições, dos animais e das plantas. Neste sentido, o mito é algo semelhante a uma protofilosofia que procura responder perguntas a respeito da realidade exterior. Se, por exemplo, em uma certa comunidade de pescadores, pergunta-se por que fazem as suas canoas de uma determinada maneira, eles nos contam um mito sobre o tempo primordial, quando o ancestral mítico da tribo ali esteve e ensinou-os a construírem canoas daquele modo. Os mitos não são de domínio público, antes são narrados aos neófitos durante o processo de iniciação. O conhecimento desses relatos tem profunda importância, uma vez que, através desse saber, se adquire um poder mágico sobre os seres componentes da realidade exterior.
Um caçador que conheça a origem mítica da caça tem possibilidades bem maiores de sucesso do que um outro que ignore tal aspecto. Com o que dissemos até aqui, já podemos revelar em que consiste a estrutura do mito e as suas funções. Consoante a lição de Eliade, Op. Cit. Página 20. 1. Os mitos constituem-se dos atos de seres sobrenaturais e das suas relações com o mundo dos homens. 2. Os mitos são histórias verdadeiras e sagradas. 3. Os mitos se referem sempre à criação de alguma coisa, contando o modo como algo veio à existência ou como um padrão de comportamento, uma instituição, uma maneira de trabalhar foram estabelecidos. Por esta razão, os mitos constituem paradigmas dos atos humanos significativos. 4. O conhecimento do mito possibilita o domínio e a manipulação do objeto a que se refere. 5. O mito é revivido quando somos impregnados pelo poder sagrado dos eventos rememorativos ou reatualizados. Um outro conceito que se encontra relacionado com o sagrado é o de mana. O sagrado possui alguma coisa que o torna diferente do profano e que o marca em definitivo com uma espécie de predestinação. Os melanésios chamam esta energia ativa e misteriosa de mana. Conforme as crenças melanésicas, o mana é uma força que alguns indivíduos possuem, mas que se encontra relacionada, principalmente, com as almas dos mortos e os espíritos em geral. O mana é uma força existente tanto no mundo dos homens como no mundo dos espíritos. O mundo foi criado graças ao mana da divindade. Os chefes e os indivíduos que ocupam posições de liderança são portadores de mana. Nesses casos, entretanto, a dosagem do mana é desigual. Se, por exemplo, um chefe vence outro durante uma guerra tribal, é porque o mana do vencido é inferior ao mana do vencedor. Os objetos também possuem mana por causa das suas relações com o sagrado ou com os espíritos, fontes naturais desta energia. Um osso possui mana por estar relacionado com o espírito de cujo corpo foi parte. Codrington, citado por Eliade, Tratado de História das Religiões, página 44, diz-nos que um indivíduo pode manter uma relação tão íntima com o espírito ou com a alma de um morto que fica possuidor de mana em si mesmo e pode utilizá-lo como desejar. O mana não é, pelo menos do ponto de vista qualitativo, uma força física, mas uma força mágica. Um guerreiro valente deve a sua coragem e habilidades não propriamente às suas qualidades pessoais, mas ao mana que o espírito de um guerreiro lhe concede. Este mana se encontra como que concretizado em um pequeno amuleto de pedra que usa pendente ao pescoço, em algumas folhas que traz na cintura ou nas fórmulas mágicas que pronuncia. Tudo o que é bom e perfeito deve essas excelências às forças do mana. Se uma lavoura cresce viçosa é devido à mana que possui. Se o rebanho não adoece e o gado se mostra forte e saudável é em virtude do mana que a tudo penetra e a tudo dinamiza. 1.2. Magia, religião e feitiçaria. O que, em nosso trabalho, chamamos de magia não pode ser confundido com religião, embora com ela esteja relacionada. A magia é um comportamento específico, uma técnica ou instrumento através do qual o homem pretende influir sobre o mundo dos seres sobrenaturais. A magia não é um sistema ordenado de crenças nem uma doutrina que pretende explicar a realidade objetiva, o mundo espiritual ou a existência dos deuses. A magia pressupõe a existência de duas ordens de realidade, a material, na qual vivem os homens, e a sobrenatural, onde vivem os espíritos. Esses deuses, espíritos, demônios, almas de mortos precisam ser apaziguados, se furiosos, honrados, se benéficos, obedecidos, se poderosos. Para que se estabeleçam relações entre essas duas ordens, torna-se necessária a presença de homens com poderes especiais, que são conhecidos como magos, xamãs, feiticeiros, pajés e que funcionam como médiums entre esses dois espaços. A diferença fundamental entre a magia,
A religião e a feitiçaria está no modo como seus representantes se relacionam com o sagrado. O mago, no dizer de Frost Ebel, Antropologia Cultural e Social, página 368, acredita que pode, através de determinados processos, dominar as forças sobrenaturais, colocando-as a seu serviço. O mago assume uma atitude arrogante ou de autoconfiança. Age como um estudante de ciências que sabe que, se seguir as regras que se encontram no seu manual de experiências, obterá invariavelmente os resultados desejados. O mago tem a certeza de que, caso siga as fórmulas corretas e o ritual adequado, é impossível para os deuses não atendê-lo. O mago, a rigor, não confia nas forças que invoca, mas na eficiência do método que está usando. Se algo sai errado, após a conclusão do processo mágico, alguma coisa do método deve ser corrigida. O espírito do religioso, ao contrário do espírito do mago, reconhece o poder dos seres sobrenaturais. Para ele, os deuses são seres poderosos que merecem dos homens respeito e reverência. O espírito religioso nada impõe aos deuses, antes suplica as suas graças, submete-se à sua vontade. Diz o espírito religioso: Pai, tende piedade de mim. Pai, tende piedade de mim. Estou chorando de sede. Estou chorando de sede. Tudo acabou, nada tenho para comer. Tudo acabou, nada tenho para comer. G. Catlin. O Keipa, em Frost Ebel, Op. City, página 368. A feitiçaria é o uso negativo da magia, o uso da magia em proveito próprio. O feiticeiro é aquele que manipula as forças espirituais, mas num sentido individualista. O mago curandeiro, entre os Shozone, é chamado de poagante, palavra que significa aquele que tem o poder. O feiticeiro, por seu lado, é tido como Tidiki-poagante, que tem o sentido de aquele que usa o poder para finalidades negativas. Frost Ebel, página 369. Consoante J.G. Prazer, o homem, Deus e a imortalidade, página 163, os dois fundamentos sobre os quais repousa a magia são: 1. O semelhante produz o semelhante, ou ainda, um efeito assemelha-se à sua causa. 2. As coisas que tenham estado alguma vez em contato entre si, continuarão agindo à distância mesmo depois de terem se distanciado. O caso mais conhecido do primeiro item é o do boneco que o feiticeiro faz, representando o enfeitiçado. Feita a imagem do inimigo, o feiticeiro começa a agir sobre ela na certeza de que os malefícios que está produzindo no boneco sucederão realmente com a pessoa de quem o boneco é uma imitação. Se, por exemplo, coloca-se um alfinete fincado na cabeça do boneco, o enfeitiçado teria uma imensa dor de cabeça. Se jogar o boneco em um poço, por certo o representado morrerá afogado, e assim consequentemente. Prazer chama este tipo de magia de homeopática, e acredita que tal magia se baseie na lei da similitude. Ou outro tipo de magia ele chama de contagiosa e, para ele, ela repousa na lei da contiguidade. Estes dois tipos de magia, homeopática e contagiosa, Prazer chama de magia simpática. A magia, como se vê, é de profunda importância para as sociedades primitivas e aqueles que a manipulam são indivíduos respeitadíssimos pela comunidade. As sociedades cristãs não se descartaram por completo do comportamento mágico, mas há consideráveis diferenças entre a magia das sociedades primitivas e a magia nas comunidades cristãs. Nas primeiras, os magos são respeitados por sua condição de intérpretes dos mistérios, agenciadores do sagrado, pessoas escolhidas, marcadas pelos deuses cuja função é a de manter o equilíbrio ou a intermediação entre o natural e o sobrenatural. Nas sociedades cristãs, entretanto, a situação é completamente diferente, pois a religião substitui a magia e o sacerdote ocupa o lugar do mago. Nessas sociedades,
A magia é marcada pela negatividade e tida como uma atividade maldita, relacionada, não raro, com o espaço do demoníaco. À medida que a ciência avança e expõe teorias explicativas da realidade objetiva, a magia se retrai até se converter numa atitude considerada como supersticiosa e colocada à margem do saber oficial. A magia, entretanto, não foi eliminada das modernas sociedades, pois ela achou seu espaço no seio da própria religião, mas trata-se de um espaço controlado, domesticado, sem a devaneia que possui nas sociedades primitivas. 1.3. O xamanismo. O xamanismo pode ser definido como o conjunto de práticas próprias dos xamãs. Entende-se por xamã um homem ou uma mulher que serve à comunidade com práticas religiosas ocasionais. Os xamãs são pessoas emocionalmente instáveis, muito sensíveis, sujeitas a ataques epiléticos e facilmente induzidas a estados hipnóticos. Esta instabilidade emocional é característica de alguns médiuns. César Lombroso, em um livro hoje clássico intitulado Hipnotismo e Espiritismo, falando de Eusapia Paladino e da sensibilidade mediúnica, anotou, em seus acessos mórbidos, vai à loucura histérica, passa rapidamente da alegria ao pesar, tem manias estranhas, como a de macular as mãos, o temor à escuridão, é sujeita a sonhos que impressionam, apesar da idade madura. Não raras vezes é tomada de alucinações e vê a sua sombra. Quando criança, acreditava ver dois olhos que a fixavam por trás das árvores e das sebes. Encolerizada, principalmente quando ofendem a sua reputação mediúnica, é violenta, impulsiva e capaz de maltratar os adversários. Lombroso, César. Hipnotismo e Espiritismo, LAC SP, 1976. Um dos aspectos mais interessantes do xamanismo é o que se refere ao modo como o xamã adquire os seus poderes transcendentais. Na Sibéria e na Ásia Norte-Oriental, as principais vias de recrutamento dos xamãs são duas: a hereditariedade da profissão e a vocação espontânea. No primeiro caso, o filho do xamã torna-se também xamã e, no segundo caso, o indivíduo que não vem de uma família de xamãs demonstra certos comportamentos que são considerados pelo grupo como xamanísticos. Estes comportamentos são, em linhas gerais, os seguintes: o indivíduo tem, em estado de transe, revelações que o levam a tomar posturas e a realizar certas atitudes que os demais membros da comunidade interpretam como virtudes xamanísticas. Entre os esquimós polares, o candidato ao xamanismo retira-se para um lugar isolado onde é visitado por espíritos. Nessa ocasião, o jovem xamã deverá procurar um xamã mais velho e mais experiente, que deverá instruí-lo e orientá-lo nas técnicas xamanísticas. Entre os Apaches Chiricahua, qualquer um dos membros do grupo poderá tornar-se xamã. Isso acontece se o candidato em sonhos ou em estado de vigília tem visões nas quais lhe aparece um espírito, geralmente na forma de um animal, que oferece ao neófito os poderes sobrenaturais. No caso de o candidato aceitar o que lhe é oferecido, a entidade o transporta para o mundo dos espíritos onde, após ser iniciado nas cerimônias, nos ritos e nas técnicas xamanísticas, é devolvido ao lugar onde estava no momento em que teve a visão. Normalmente, as duas formas, hereditariedade e outorga, podem coexistir. Entre os Wotiaks, por exemplo, o xamanismo é hereditário, mas é também outorgado pelo Deus Supremo, que instrui o xamã por meio de sonhos e de visões. Willard Park, um índio Paiute do Norte, citado por Frost e Ebel, Op. Cit. Página 372, faz um relato minucioso de sua própria iniciação. Embora o texto seja de considerável extensão, vale a pena conhecê-lo. Quando eu era jovem, tinha sonhos em que eu curava as pessoas. Não levava muito a sério esses sonhos. Meu tio era médico índio. Ele sabia o que ia me acontecer. Dizia-me que tivesse cuidado ao falar, para não falar impensadamente,
para não ofender os espíritos sobrenaturais. Eu não me formei doutor por causa desses sonhos. Finalmente, resolvi ir para a caverna perto de Dayton. Eu tinha então cerca de 50 anos. Meu tio me disse que eu não fosse lá. Resolvi por mim mesmo. Fui para a caverna à noite. Assim que entrei, fiz oração e pedi o poder de curar doenças. Eu disse: meu povo está doente. Eu quero salvá-lo. Quando as pessoas morrerem, dai-me o poder de chamá-las de novo à vida, recuperar a alma perdida. Eu disse isso para o espírito da caverna. Ele não é uma pessoa. Ele vem com a escuridão. E uma oração dirigida à noite. Depois, procurei dormir. Era difícil dormir ali. Eu ouvia toda sorte de ruídos. Podia ouvir pessoas durante a cerimônia de uma cura. Eles estavam lá embaixo, ao pé da montanha. Podia ouvir suas vozes e os seus cantos. Então, ouvi o gemido dos pacientes. Um doutor estava cantando e curando-os. Uma mulher, com um ramo de artemisa na mão, dançava. Ela circundava o fogo pulando ritmicamente. Cada vez que pulava dizia: "I, I, I". Em seguida, o xamã aspergia água sobre o paciente, usando o ramo de artemisa. O cântico e a dança continuaram por muito tempo. Depois, o cântico parou. O paciente tinha morrido e o povo começou a chorar. Depois de algum tempo, a rocha em que eu estava dormindo começou a fender-se como um gelo que se quebra. Um homem apareceu na fenda. Ele era alto e magro. Trazia na mão uma pena da cauda de uma águia. Disse-me: você está aqui. Você disse as palavras certas. Você deve fazer como eu lhe digo. Faça isso para que não venha a ter dificuldades. Quando você curar, deve seguir as instruções que os animais lhe dão. Eles lhe dirão como curar as doenças. Eu tenho essa pena em minha mão. Você deve arranjar penas como esta. Você também tem que arranjar coisas que acompanham esta pena. Arranje contas pretas. Coloque-as nas raques das penas e amarre uma correia de pele de gamo nas raques. Arranje um casco de veado e penugem de águia. Com essas coisas você poderá ir curar as pessoas. Estas são as suas armas contra as doenças. Você deve arranjar 3 rolos de fumo. Pode usá-los para dizer aos seus doentes o que os adoeceu e depois você poderá curá-los. O fumo também poderá ajudá-los se você ficar sufocado quando sorver a doença. Com isto, está começando a ser doutor. Você comporá os seus cânticos quando curar. Os cânticos estão agora em linhas retas, prontos para serem usados. Banhou-se na água do sopé do rochedo e pintou o corpo com ibi, tinta branca. Então eu acordei. Era dia claro. Olhei em volta, mas não pude ver ninguém. O homem havia ido embora e não havia sinais de animais ou de pessoas que tivessem cantado ou curado. Então eu fiz como o espírito havia ordenado e esperei ser transformado num doutor. Em aproximadamente 6 anos recebi bastantes instruções para curar. W. Z. Park, Xamanismo in Western North America, in Frostebel, Op. City, página 372. Um outro relato semelhante a este, e não menos interessante, encontra-se no livro de César Lombroso, Hipnotismo e Espiritismo. A narrativa é feita por uma velha adivinha cafre, por nome Paula, que, durante 40 anos, foi notável pitonisa. Vamos ao relato transcrito por Lombroso. Quando eu era jovem, narra ela, depois de haver dado à luz o meu terceiro filho, adoeci de convulsões, tive visões e fiquei magra como um pau. Meus parentes interrogaram um adivinho, e meu pai, que era célebre nessa arte, disse: trazei-a a mim, quero fazê-la clarividente. Meu marido se opôs, primeiramente, temendo ter de gastar muito dinheiro, mas, afinal, fui levada a uma adivinha que, junto com meu pai, me ensinou a ver claro nos mistérios. Levaram-me as 3 excelentes medicinas de bondade, de mansuetude, de conformidade com os espíritos dos mortos.
Bebi-as por 30 dias, depois lavaram-me e esfregaram-me com elas. Puseram-me nas costas peles de cabra, por distinção dos meus méritos. Os espíritos falavam sempre mais comigo, nos sonhos. Vi-os dos meus antepassados sob a forma de lagartos pardos e comecei a profetizar. Depois de todas as provas, fui declarada hábil, conduzida à minha terra, onde me foi feita a honraria de grande festa. Mataram-se bois, bebeu-se a cerveja dos cafres. Os meus mestres tiveram a dádiva de 2 bois. Peguei um galo, ao qual dava de beber umas medicinas, coloquei-o no teto da minha cabana, e ali permaneceu, dia e noite, a fim de que visse, avisando-me com o seu cantar, a chegada dos meus clientes. Quando as convulsões estavam para me assaltar, eu gritava, depressa, vinde a meu auxílio, os espíritos me assaltam. O povo acorria, cantava e dançava, pisando-se os pés. Há cerca de 17 anos, o juiz de Maritzburg mandou chamar-me porque fora roubado em 2 cavalos. Eu lhe disse, ide à cascata de Ungeni, lá encontrareis os cavalos amarrados. Mas os ladrões lhes cortaram a cauda e a crina. Muitos policiais foram mandados ao local por mim indicado e encontraram os animais, conforme eu havia dito. Os ladrões, que estavam prontos para os levar, foram presos. Lombroso, César, Hipnotismo e Espiritismo, página 101. Existe também a possibilidade de um indivíduo se tornar xamã sem visões, mas por investidura realizada, ritualisticamente, por um xamã experiente. Neste caso, pressupõe-se que o aspirante tenha vocação para a profissão e que o espírito guia do investidor deu a este o sinal necessário para oficiar a cerimônia. Um xamã é, de fato, um profissional da ciência xamanística que difere do sacerdote por dedicar-se à sua atividade apenas ocasionalmente. Um xamã pode ser pescador, caçador, oleiro, fabricante de armas sem que isso interfira nas suas atividades espirituais. Nas culturas onde existem xamãs, as pessoas vão procurá-los como, em nossa cultura, buscamos o auxílio de um médico ou de um advogado. Uma das primeiras edições deste, cujo título original em italiano Hipnotismo e Espiritismo manteve este título. Na 4ª edição aparece o título Espiritismo e Mediunidade. O xamã é também capaz de entrar em contato com a alma dos mortos. Os espíritos exercem uma profunda influência no xamanismo, principalmente no surgimento da vocação e da iniciação do xamã. Os espíritos dos mortos não auxiliam o xamã apenas com a sua presença ou pelo fato de possuí-lo, mas, principalmente, por levarem o candidato a entrar em contato com outros seres divinos. Auxiliam-no ainda nas viagens fantásticas que faz aos mundos superiores ou inferiores. Propiciam, por fim, ao futuro xamã, conseguir se apropriar de realidades transcendentes acessíveis apenas aos mortos. De que modo o xamã entra em contato com o sobrenatural? A rigor, eles precisam estar em transe para se contatar com essas forças. No caso de um xamã ser emocionalmente predisposto ao transe, este se dá espontaneamente. Em caso contrário, pode chegar ao transe por meio de drogas, jejuns prolongados ou penitências. Em estado de transe e, portanto, pronto para agir, que pode fazer um xamã? Entre muitas coisas, pode afastar tempestades ou acalmá-las, mas a sua principal função é a de terapeuta, notadamente nos casos da chamada perda da alma, estado gravíssimo que pode levar inclusive à morte. O xamã é sempre pago por sua atividade profissional. Se não logra sucesso, isto é, se não consegue curar o seu cliente, não sofre qualquer tipo de punição, exceto a perda de prestígio e as consequências disso decorrentes. Se o xamã demonstra eficiência, naturalmente cresce em prestígio e pode se tornar bem-sucedido, economicamente, no exercício de sua função. Por fim, seria interessante traçarmos algumas analogias entre o xamã e o médium espírita. O xamã, como o médium,
É elemento de ligação entre o plano espiritual e o mundo dos espíritos encarnados. Ambos possuem características psicológicas semelhantes. Os dois devem dominar determinadas técnicas que facilitam a sua relação com o mundo espiritual. Tanto o xamã quanto o médium possuem espíritos guias que os orientam nos caminhos que escolheram e os ajudam em suas dificuldades. 1.4. O animismo. Antropólogos, etnólogos e historiadores de religião consideram como animismo o conjunto de crenças dos povos primitivos que atribui uma alma a todos os fenômenos naturais, e que procura torná-los propícios por meio de práticas mágicas. Um estudo dos mais minuciosos sobre a religião primitiva, intitulado Les Formes Elementaires de la Vie Religieuse, Émile Durkheim afirma que a crença na existência da alma é um fenômeno tão arraigado na mente humana que não existe sociedade, por mais grosseira e primitiva que nos possa parecer, que não possua uma noção de alma, de sua origem e de seu destino. Durkheim nos diz que todas as sociedades primitivas da Austrália admitem, sem qualquer sombra de dúvida, que em cada corpo humano existe um ser interior que é o princípio da vida e do movimento do corpo, a alma. Seria a alma material ou espiritual? Inicialmente, a alma não pode ser completamente material já que possui necessidades físicas, pode se alimentar, sentir sede, dores, etc. Acredita-se que os espíritos se reúnem para dançar, comer ou dormir. Podem também, e o fazem com frequência, organizar festas pelas razões mais diversas, onde se divertem como pessoas vivas. Há também notícias de que as almas de sexo diferente podem exercer atividade sexual entre si. Quando se balançam nos galhos das árvores, provocam suaves murmúrios e estalidos que podem ser ouvidos facilmente mesmo pelos ouvidos profanos. Por outro lado, as almas são invisíveis às pessoas comuns. Apenas os velhos e os feiticeiros têm a faculdade de ver as almas, quer em virtude da idade, quer em razão de certas faculdades desenvolvidas por meio de determinadas técnicas. O homem comum apenas uma vez na vida pode ver os espíritos. Isto acontece no momento em que está para morrer e é por isso que, para esses nativos, semelhantes visões são consideradas de mau presságio. Para resolver este paradoxo, o melhor seria admitir, com o respaldo de Durkheim, que a alma, para os primitivos, é formada por um tipo de matéria rarefeita, sutil, etérea, que se pode comparar com uma sombra ou com um fluido. A alma é independente do corpo e pode ficar momentaneamente separada dele como acontece nos sonhos e nos desmaios. Nessas ausências, a vida torna-se como que suspensa, amortecida. Os nativos australianos, entretanto, distinguem com muita clareza estes estados de afastamento da alma, da morte propriamente dita. Quando se dá a morte, a alma não mais retorna e passa a viver, em um mundo à parte, uma existência autônoma. Entre os Cadiwel, remanescentes no Brasil dos índios de língua guaicuru, crenças muito semelhantes podem ser constatadas. Assim que saía o féretro, se o falecido era adulto, as casas da aldeia eram queimadas, bem assim todos os pertences do defunto que não tinham sido levados por ele, e quebrados os potes e tudo o mais que pudesse recordá-lo. Em seguida, todo o grupo mudava para outro sítio, a fim de afastar-se da alma que continuaria, embora visível, rondando as imediações da morada. Ribeiro, Darcy, Cadiwel, ed. Vozes, R.J., 1979. Embora a alma e o corpo estejam separados, há entre os dois uma íntima relação. O que atinge o corpo, atinge a alma, e as feridas produzidas no corpo se propagam até a alma. Desta maneira, um homem, à medida que envelhece, fica mais sábio e ganha mais respeito da comunidade. Entretanto, à medida que ele se torna senil e incapaz de exercer papel ativo e útil, a sua importância social decai. Tudo acontece como se a alma participasse do envelhecimento do corpo e de sua decadência. Em muitos casos,
A psicologia dos nativos se torna bastante confusa quanto às relações entre a alma e o corpo. Assim, certos órgãos ou produtos do organismo possuem uma relação especial com a alma, como acontece com o coração, a placenta, a respiração, o sangue, a sombra, o fígado, os rins, etc. O sangue, que algumas vezes é tido como o habitat da alma, em outras é encarado como a própria alma. Quando o sangue é derramado, a alma escapa com ele. A alma não está na respiração, é a própria respiração. Em termos gerais, as religiões primitivas, derivadas do animismo, consideram 5 tipos de espíritos, a saber: 1. As divindades, espíritos poderosos que vivem muito distantes dos homens, mais ou menos alheios aos negócios humanos. O contato desses espíritos com a maioria do povo é um acontecimento esporádico, só poderia se dar em circunstâncias muito especiais. 2. Os espíritos que vivem em certos locais ou objetos como lagos, fontes, rios, montanhas, árvores, machados, flechas, cabanas, etc. Tais espíritos, às vezes, diluem-se no ar ou em outros fenômenos naturais como o raio e a chuva. 3. Os espíritos invisíveis que existem desde os tempos imemoriais. São seres que estão relacionados com a mitologia do grupo e que possuem uma considerável soma de respeito por parte da comunidade. 4. Os espíritos dos mortos que entram em contato frequente com os vivos, participando das atividades da comunidade como se delas fossem membros vivos e ativos. 5. Os espíritos tutelares, muito semelhantes aos anjos da guarda da tradição cristã. Tais espíritos, em muitos casos, assumem a forma de animais. Com a morte do corpo físico, o que acontece com a alma? Para onde vão as almas após romperem com os liames que as prendem ao corpo de carne? A resposta dada a esta questão é a seguinte: depois da ruptura dos laços que unem a alma ao corpo, esta retorna ao seu lugar de origem. Este lugar é concebido diversamente pelas diferentes comunidades e, não raro, em uma mesma comunidade coexistem concepções diferentes sobre a localização do mundo dos espíritos. Para uns, o mundo das almas fica sobre a terra, para outros, no alto, no céu, para outras ainda, nas margens de um lago distante. A maioria acredita que esse lugar é um espaço paradisíaco, com muita caça, com o sol brilhando constantemente e rios que serpenteiam tranquilos sem jamais secarem. Tratando desse outro mundo na cultura Cadiel, anota o antropólogo Darcy Ribeiro. É na mitologia que se encontra a expressão mais completa sobre a vida de além-túmulo. Já comentamos neste trabalho a lenda que relata as experiências sobrenaturais de um Cadiel que visitou os mortos, conviveu longamente com eles e voltou para contar qual a vida que se deve esperar depois da morte dos Sei. Vimos, então, que os mortos vivem no mesmo campo que os Cadiel, cavalgando, caçando, pescando e até casando como os vivos, porém, em condições ideais, sem os percalços e as malícias do mundo real. Cite, páginas 195. Nas comunidades totêmicas da Austrália, que foram objeto dos estudos de Durkheim na obra citada, existem crenças bem desenvolvidas sobre a reencarnação. Conforme Spencer e Gillen, em Durkheim, Op. Cite, página 252, as almas que animam o corpo dos recém-nascidos não são criações especiais e originais, mas existem desde antes do nascimento. Todas as tribos australianas admitem a existência de um número definido de almas, ao qual não se pode acrescentar uma única alma. Deste estoque de espíritos aqui vêm aqueles que tomam um corpo na Terra. Segundo essas concepções, quando o indivíduo morre, sua alma abandona o corpo e volta ao mundo espiritual. Ao fim de um determinado tempo, porém, a alma torna a nascer. São essas reencarnações que dão origem às concepções e aos nascimentos. Os leitores que nos seguiram até aqui já podem perceber,
e com bastante clareza, a razão de nossa epígrafe. Quando os espíritos dizem a Kardec que a ideia de Deus é imanente aos povos primitivos, sendo uma espécie de patrimônio do espírito, que não foi imposta pela educação, embora por ela possa ser aprimorada, poderiam acrescentar que nem só a ideia de Deus faz parte deste patrimônio, mas outras ideias, como a da reencarnação, da comunicação entre os planos espiritual e material, a necessidade do exercício mediúnico orientado, também são componentes dele. É claro que essas ideias não se encontram codificadas num corpus, como acontece com o kardecismo. São princípios vagos, imprecisos, lembranças esfarrapadas, intuições, mas nem por isso distantes das verdades espirituais. Assim, as verdades defendidas pelo Espiritismo não são, de modo algum, verdades espíritas, num sentido exclusivista, mas verdades humanas que existem com o homem em todos os tempos e todos os lugares. Parte 2. A noção de alma entre os povos primitivos. É muito difícil, diz-nos Durkheim, conceber a existência de uma sociedade, ainda que grosseiramente organizada, que não tenha todo um sistema de representações coletivas procure dar conta da existência da alma e de quais são, porém, as características da alma austrália. Ela possui o mesmo aspecto do corpo, mas é tão pequena que pode passar pelos mais exíguos orifícios. Por outro lado, ao mesmo tempo a alma pode ser concebida na forma de animais. Assim, pode-se dizer que a alma, nessas comunidades, não possui uma forma definida podendo apresentar-se dos modos mais diversos conforme as exigências do mito ou do rito. A substância de que ela é feita também é indefinida. Entretanto, as informações que possuímos sobre a concepção de alma entre os povos primitivos nos levam a pensar que elas não são totalmente despidas de materialidade. Possuem necessidades físicas e podem comer, beber, sentir cansaço e, quando libertas do corpo, levam uma vida bastante análoga à que levavam quando encarnadas. Muitas vezes, consoante essas crenças primitivas, as almas costumam esvoaçar entre os galhos das árvores e, nessas ocasiões, produzem um barulho característico que qualquer pessoa pode ouvir. Entretanto, se podem ser ouvidas, não podem ser vistas. Apenas os velhos e os feiticeiros podem ver os espíritos, os primeiros em virtude de sua idade e os segundos através do desenvolvimento de certas faculdades psíquicas que os fazem perceber coisas que escapam aos sentidos da maioria das pessoas. As pessoas comuns raramente veem os espíritos. Isto acontece apenas quando estão prestes a morrer prematuramente. Assim, para esses povos, a visão dos espíritos é uma espécie de presságio sinistro e não um privilégio. A alma é também, em certo sentido, imaterial, já que não possui as mesmas características do corpo físico. Talvez fosse mais correto afirmar que a maioria desses grupos pensa a alma como formada por uma espécie de matéria sutil, algo etérea, semelhantes a uma sombra como acontece no mundo dos mortos dos antigos gregos. Os povos primitivos possuem uma noção bastante clara da independência da alma em relação ao corpo. Esta convicção tem a sua origem na observação que fazem naturalmente dos momentos em que a alma abandona o corpo como acontece nos desmaios ou durante o sono. É, porém, no momento da morte que essa separação se faz de modo mais claro e definitivo. Para eles, contudo, a vida não acaba com esta separação pois, quando a alma deixa o corpo, que não mais lhe serve de habitação, parte para um outro mundo onde passa a ter uma vida autônoma, mas não muito diferente da vida que levava na Terra. Até aqui podemos estar dando a ideia de que a alma e o corpo nestes sistemas, são duas realidades separadas em que o corpo é uma espécie de roupagem da alma. Se isso estiver acontecendo, julgo necessário fazer uma correção. Em verdade, os primitivos não entendem a relação alma-corpo como uma dualidade absoluta. O corpo e a alma, do ponto de vista deles,
formam uma unidade tão estreita que os ferimentos do corpo podem atingir a alma. A relação da alma com o corpo é tão íntima que, em muitos casos, a alma pode ser confundida com certas partes do corpo. Deste modo, alguns órgãos e algumas produções orgânicas passam a ter um valor especial no sistema religioso desses povos. Estão nesses casos o coração, a respiração, o fígado, o umbigo, a placenta, o sangue, a saliva, a urina, o sêmen e os cabelos. Estes elementos são, por assim dizer, não habitações da alma, mas a própria alma ou partes dela. Quando, por exemplo, o sangue escorre, a alma pode escapar com ele. Ideias muito próximas a essas encontram-se na Bíblia, onde se lê: o Senhor abominará todo aquele que comer sangue, pois o sangue é a vida, alma, da carne. Deut. 17, 10 a 16. A alma é também identificada com a respiração, já que, ao morrer, não mais se respira. Deste modo, essa ideia de disseminar a alma por diversas partes do corpo dá origem à multiplicidade de almas, cada qual relacionada com um certo órgão ou com uma determinada função. Esta noção de psicologia primitiva encontra eco em povos antigos como os egípcios e os gregos. Tratando da questão dos amuletos egípcios, o Alice Bud de Magia Egípcia, página 31, diz que, no Antigo Egito, o coração não era apenas a sede da força da vida, mas também a fonte dos pensamentos bons e maus. Depois da morte, era guardado com cuidados especiais, mumificados separadamente e, junto com os pulmões, era preservado em um jarro sob a proteção do deus Tomutef. Os egípcios consideravam o coração um órgão tão importante que, em período muito mais primitivo, se introduziu no livro dos mortos um texto com o objetivo de que o morto conseguisse um outro coração para ocupar o lugar do que havia sido mumificado. Em Homero, Ilíada. Sei, lemos, tendo falado, assentou-se Chalcas e se ergueu o herói, filho do Atreu, Agamenon, de extensos poderes, cuja alma sombria ardia em furor. No texto em grego, porém, a expressão alma sombria corresponde a seu diafragma, era negro em toda a volta. O diafragma era, para Homero, o núcleo da vida emotiva e mesmo intelectual, já que é no peito que ele coloca o nous espírito. Ideia muito semelhante repete-se no mesmo poema, c. 21.441. Exemplos como esses podem ser encontrados na maioria das religiões da antiguidade. 2.1. A sobrevivência da alma entre os povos primitivos. De um modo geral, as grandes religiões do mundo pregam que a vida não termina na paz dos cemitérios e que a alma, liberta do corpo físico, continua a viver em um outro mundo. Esta crença na vida depois da morte não é um privilégio dos grandes sistemas religiosos, porque dela participa a maioria das chamadas religiões naturais. Diz James G. Prazer, Tifear of Tideadin Primitive Kikligions, que os Magi, da Nigéria, acreditam na imortalidade por meio da reencarnação da alma dos mortos nos recém-nascidos. Entretanto, este é um privilégio das almas das pessoas boas. As almas dos maus estão condenadas a perecerem no fogo. De um modo geral, os povos primitivos acreditam que, na outra vida, o morto tem as mesmas paixões e sentimentos que mantinha nesta. A maioria das tribos da África Oriental supõe que a vida da alma depois da morte só difere da nossa pelo fato de o mundo espiritual não ser visível. Os Batangas, tribo Bantu do sul da África, afirmam que a vida no plano material é muito semelhante à do plano espiritual. Os espíritos vivem em uma cidade subterrânea onde cultivam o campo, conseguem grandes colheitas, têm gado em abundância e estabelecem, uns com os outros, relações bastante fraternas. Bronislaw Malinowski, que estudou os nativos das Ilhas Trobriand, escreveu a respeito das crenças desses selvagens. Mas algumas palavras devem ser ditas a respeito de algumas ideias mágico-religiosas dos nativos de Trobriand.
De todos os fatos relativos à crença nos espíritos dos mortos, a que mais me impressionou foi a de que esses nativos quase não têm nenhum medo de fantasmas e não apresentam as sensações de apreensão que nos são características ao pensarmos em uma possível volta dos mortos. Os nativos canalizam todos os seus temores e apreensões à magia negra, às bruxas voadoras, aos seres malévolos causadores de doenças, mas acima de tudo isso aos feiticeiros e bruxos. Depois da morte os espíritos emigram para Tuma, ilha situada no norte de Boiaua, lá permanecendo por um novo período de tempo, segundo uns, debaixo do solo, segundo outros na própria superfície da terra, mas sempre invisíveis. Esses espíritos voltam para visitarem suas aldeias uma vez por ano e participam, então, do Milamala, a grande festa anual em que recebem oferendas. Por vezes, nessas ocasiões, eles aparecem aos vivos, mas esses não se deixam alarmar por isso. De um modo geral, os espíritos não influem muito nos seres humanos, quer para o bem, quer para o mal. Os espíritos são invocados em inúmeras fórmulas mágicas e recebem oferendas em diversas cerimônias rituais, mas, em seu meio, nada existe que lembre a mútua colaboração entre o homem e os espíritos, característica essencial do culto religioso em outras culturas. B. Malinowski, Argonautas do Pacífico, página 69. Um costume muito antigo, praticado inclusive pelos gregos e romanos, é o de enterrar os mortos no interior das casas. Este costume aparece também na África, na Índia, na América do Sul e em algumas regiões da Micronésia. Não se sabe, contudo, a razão de tal prática. Talvez se quisesse, por meio desses recursos, atrair a proteção e a amizade do morto para o ambiente doméstico, ou, mais simplesmente, indicar que o morto, mesmo em sua nova condição, continuava a fazer parte da família. Uma antiga tradição, hoje desaparecida, da tribo dravídica dos comandava que se enterrasse o morto dentro da habitação para que a sua alma renascesse mais facilmente em uma criança. Este costume encontra eco em outras tribos indianas onde se acredita que, se enterrando as crianças, principalmente as que nascem mortas, na soleira das casas, suas almas nascerão em crianças da mesma família. Lembra prazer que, em diversas partes da África, o costume de enterrar os mortos no interior das casas e reencarnação encontram-se indissoluvelmente ligados. Até aqui o nosso estudo indica claramente que os povos chamados primitivos possuem uma crença bastante sólida na existência da alma e na sobrevivência desta depois da morte do corpo material. Como vimos anteriormente, essas crenças comportam a existência de um mundo espiritual para onde segue depois desta vida. Apesar da crença na existência desse plano espiritual, muitos primitivos acreditam que os mortos podem participar da vida cotidiana dos vivos, quer para auxiliá-los, quer para criar-lhes dificuldades. Esta é a razão por que esses povos costumam oferecer presentes aos mortos para que possam gozar de sua proteção e evitar a sua ira. Assim, é muito necessário cercar-se de cuidados especiais quando se tem que lidar com os mortos. Relata prazer que, entre os Mangar, uma tribo guerreira do Nepal, os parentes que retornam de um funeral devem mandar à frente um dos seus para erguer uma barricada de espinhos sobre a estrada, em meio ao percurso do túmulo e a casa onde o morto viveu. Depois de ter armado a barreira de espinhos, ele coloca ali uma grande pedra e fica à espera dos outros parentes, tendo na mão direita um vaso de incenso e na esquerda alguns fios de lã. Um a um, os parentes vão passando sobre a pedra e são envolvidos na fumaça do incenso. Cada uma das pessoas toma um fio de lã e o coloca em torno do pescoço. A finalidade desta cerimônia é impedir que a alma do morto possa seguir os parentes e se estabelecer em sua antiga casa. O espírito é imaginado como tendo proporções minúsculas, sendo, portanto, incapaz de saltar sobre a cerca de espinhos. Quanto ao incenso,
Parece ter a finalidade de espantar o espírito no caso de ele tentar superar o obstáculo dos espinhos. Entre os Laquer, uma tribo do Assam, quando morre alguém, os líderes da comunidade, temendo que a alma do falecido possa entrar nas suas casas e provocar algum tipo de dano, apanham um grande malho de bater arroz e o colocam ao lado da soleira da porta. O espírito, ao se aproximar, vê o malho e, tomando-o por uma serpente, foge aterrorizado. Se